lá? Boa noite, Fátima. Tati, boa noite. Tati de Paulo, né? 300 pessoas dizendo assim: Volta Celi, Celi de Durval, Fátima fulano. Boa noite, Kátia. Thaís, Gessé, boa noite. Bem-vindos. Augusto, Marcos e família, Lene, Gabriel, Jamile. Olha o som, vamos nós. Ana, Celi, Luiz Fernando, Kelly, tudo bem por aí? Oi, Ana.
Boa noite, Ana. Ana saiu do mato e veio pra cidade, né? Jaque, good night. Boa noite, Matheus. Ângela, boa noite, Ângela. Rose. Vamos compartilhar, hein, pessoal? 2.000 compartilhações. É. Vamos compartilhar. Lá vai. Diziam que mulher deve ter vergonha. Dona Terezinha, boa noite, Dona Terezinha. Vou falar meio alto aí pra poder abafar, por favor. Dona Ilma, seu Getúlio. Idalete. Boa noite, Idalete. E o Antônio? Pastor Antônio. Firme e forte. Uma rocha. Alex, bem-vindo, Alex. Deus te abençoe, meu irmão. Compartilhando, hein, gente? Todo mundo, hein? Compartilhar é evangelizar.
Carmelito! Boa noite, Carmelito. Dona Marina. Adilson, boa noite. Adilson, boa noite. Adilson Góes. Laodiceia. Valdiceia Pérez. E o Adilson. Adilson. Meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Pai eterno, nós te agradecemos imensamente, porque podemos nos reunir, ó Pai, via internet, para podermos assim entregar a tua mensagem. E também, ó Deus, que esta palavra toque em nossos corações, para que nós possamos mudar o nosso padrão de vida diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, fortaleça a Tua igreja cada vez mais, revele a Tua presença, ó Deus, no nosso meio, através do Teu amor, e que assim, ó Deus, nós possamos ser influenciados através da Tua palavra e nos santificar cada vez mais. Perdoe nosso pecado e a nossa falha. É o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto de hoje está registrado num só versículo de Paulo escrevendo a carta a Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, que uma grande parte da igreja conhece de cor, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos estudar esse texto, meus irmãos, baseado num princípio bíblico que está lá no Velho Testamento, quando o Senhor Deus começa a disciplinar a Israel e não permitiu que a lavoura andasse bem. O Senhor Deus fez uma série de coisas e o texto de Amós, capítulo 4, sempre acaba dizendo assim: vós não vos convertestes a mim. Aí ele tenta de novo, depois repete. Quando chegou no final, o Senhor Deus resume toda aquela história de tentativa de fazer Israel entender. Então ele vira e diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, meus irmãos, nós vamos observar algo que é de grande importância no preparo da igreja, no nosso preparo, para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Sim, meus irmãos, porque todo ser criado vai comparecer diante do Senhor nosso Deus, diante do tribunal de Cristo. Portanto, como nós vamos chegar até lá? Nós temos que estar preparados. Aí quando o apóstolo Paulo começa a escrever a carta a Timóteo, e ele vai dizer a Timóteo que ele tem que estar preparado, como um jovem pastor que era, ensinar e preparar a sua igreja para que também estivesse pronta para esse encontro com o Senhor Deus. O texto de hoje é muito edificante. Nós vamos dividir esse texto dentro desta frase e nós vamos encontrar aqui algumas observações muito importantes para a nossa prática diária, o nosso viver diário diante do nosso Deus. Meus irmãos, como os irmãos podem notar, a situação do homem, o pecado está levando a humanidade a um abismo sem fundo, uma coisa impressionante. E essa semana estive observando aí umas passeatas que foram feitas por alguns partidos políticos, onde a blasfêmia tem se tornado cada vez uma base
para poder expressar qualquer coisa que eles estejam indignados. Se estiverem indignados com o governo, eles vão usar palavrões, vão usar tudo aquilo do mais baixo calão possível para poder se expressar, mostrando assim a que ponto está a degradação humana. E existe um perigo muito grande porque estão confrontando, estão blasfemando do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus, estão zombando, estão brincando, achando que podem brincar e zombar de Deus. As pessoas não estão preocupadas para esse encontro com Deus, estão achando que isso nunca vai acontecer. Existem duas formas de nós encontrarmos o nosso Deus: é partirmos agora, ou então nós termos a consciência de que o Jesus Cristo vem para nos encontrar. E a palavra de Deus deixa muito claro sobre isso. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para ele assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você está preparado, irmão? E a questão não é só estar preparado, a questão é estar aprovado. Muitas pessoas pensam que é só se preparar intelectualmente diante de Deus, lendo a Bíblia, fazendo trabalhos espirituais, mas no coração que a pergunta surge: você está preparado? Você já foi aprovado por Deus? Será que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ao olhar para nossas vidas, Ele realmente vai encontrar pessoas aprovadas por Ele, aquelas pessoas que Ele realmente aprova a sua conduta, a sua forma de vida? Porque é disso que o apóstolo Paulo está falando hoje. Nós vamos observar alguns pontos importantes. O primeiro deles é: procura apresentar-te a Deus. O apóstolo Paulo não está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, você procura se apresentar na sociedade, você procura se apresentar na igreja, tente convencer a igreja com a tua aparência, com a tua eloquência. Não é isso que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo está dizendo: prepara-te para apresentar-te diante de Deus. Lá no grego vem de uma origem: te esforça muito para te encontrar e para te preparar. O preparo, meus irmãos, espiritual, ele exige muito esforço. Muito esforço. Ao ponto de Mateus 11:12, eu já falei isso para os irmãos aqui algumas vezes: desde João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado com muito esforço. É daqueles que se esforçam que se apoderam dele. Por quê? Eu vou dar dois exemplos, meus irmãos. Santificação. Talvez algumas pessoas acham que se santificar é um caminho fácil, não é? É mais fácil você exigir a santidade dos outros. Mas é bom colocar no coração, é bom olhar para dentro e ver a imensidão de dificuldade que existe para nós purificar o nosso coração, nos santificar. Procura com muito esforço. Porque quando você vai ver Jesus falando que o pecado não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque está dentro do coração do homem, né? O homicídio, né? Os maus desígnios, o adultério, né? A lascívia, isso está no coração. Agora, se alguém vier dizer para mim que é fácil você lutar, que é fácil você realmente santificar estas questões, sentimentos de ódio, sentimentos de revanche, não é verdade? Sentimentos de amargura, ausência de amor. Eu pergunto para vocês, é fácil? Conheço pessoas que levam anos tentando e não conseguem, porque estão sempre alimentando aquela questão, não tem forças para lutar e às vezes até mesmo nem quer lutar em busca dessa verdade gloriosa. Meus irmãos, inimigo do homem, o maior inimigo do homem somos nós mesmos. Somos nós mesmos, nós nunca devemos esquecer esse ponto. A busca de santificação é a caminhada do crente. É forças para se desviar do pecado, para se desviar da mentira, para se desviar de vícios,
para resistir o adultério, enfim, são tantas coisas, meus irmãos. Nós estamos vivendo dentro de um ambiente, tá, que por si só ele é um obstáculo à nossa santidade. E quando Jesus nos salvou, ele não nos tirou do local que estamos. Nós permanecemos aqui na terra para se tornar evidência do Evangelho. Quando Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus, significa que para chegarmos à aprovação de Deus, nós vamos ter que nos esforçar extremamente, com muito esforço. Não pense que vai ser moleza, porque não é. Porque Jesus disse que espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas é muito apertado e estreito o caminho que leva à salvação. Portanto, não, mas é estreito. Eu costumo dizer que para entrar pelo caminho, pela porta estreita, não entra nem mochila, não pode carregar nada, e não entra de 2 a 2, é somente um. E qual seria a medida dessa porta? Desse caminho estreito? Está lá em Paulo explicando, é a estatura de Cristo. A altura de Cristo, você vai ver ali que tem a largura da cruz. Não se iluda achando que você vai conquistar a vida espiritual por um caminho fácil, por atalhos. Não existe atalho. É enfrentar de frente mesmo. É encarar de frente os nossos pecados, os nossos problemas, os nossos desejos, né? Que estão sempre batendo contra nós. Lá em João 2,6 diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Se você está achando que é facinho andar como Jesus andou, dá uma olhadinha lá no momento que ele foi esbofeteado, no momento que foi cuspido no rosto dele, no momento que desprezaram ele, no momento que ele foi expulso de Gadara, no momento que ele é rejeitado no templo. Vai lá! Vai lá ver se é fácil de viver como ele, se resignando de todas as coisas, renunciando tudo, renunciando ao próprio eu, não reagindo, não retalhando. Meus irmãos, é muito difícil de ser crente. Não leva isso no comum, porque vida de crente não é uma vida comum. Vida comum é que nós vinha levando antes. Aquela sim. Agora, hoje, crente salvo não leva vida comum. Eu tenho visto sim. Muitas pessoas que acharam que era crente, que quando começaram a ter que enfrentar estes problemas e obstáculos na salvação, foram desistindo pelo caminho. Preferiram amar o mundo, preferiram continuar obedecendo os princípios da carne. Não é? Por quê? Porque é duro a renúncia. Muito difícil. Viu? 1 Pedro você vai encontrar 1,15 dizendo, pelo contrário, o segundo é santo aquele que vos chamou. Presta bem atenção. O segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E no versículo 16, Pedro vai dizer, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Agora observe Paulo dizendo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus. A primeira coisa que Timóteo tinha que saber é que Deus é santo. E para se aproximar, para ser aprovado por Deus, só existe uma possibilidade, é ser santo. É buscar essa santidade, é viver no caminho da santidade. O crente convertido é visto por Deus como um santo. Ele é visto por Deus através de Cristo. Tá? Agora, para se aproximar de Deus e chegar diante de Deus, para sermos aprovados como santo, que nossas atitudes realmente nos aprovam, que nossas atitudes realmente nos conduzem para nos apresentar diante de Deus sem passar vergonha, como ele diz no texto, não é? E também lá uma questão interessante, porque quando ele vai falar de apresentar-se a Deus, né? Ele está falando de semelhança, sede santos como eu sou santo. Evidentemente, meu irmão, não fica botando na cabeça que você vai ser santo como Deus. Deus tem santidade absoluta, tá? Não dá, mas deixa ficar perto. Mas tem coisas que o Senhor Deus, né, que é comunicável a nós, tá? É algo que sai dele que nós podemos praticar, não é isso? Tem coisas que não, que é impraticável. Nós não podemos ser onipresente, onisciente, onipotente. Essas são virtudes do poder de Deus. Ele é assim.
Mas a nós, por exemplo, nós podemos amar, né? Também não vamos chegar no nível de Deus, mas ele diz assim, a semelhança, ser de santos como eu sou santo, é no amor, amar humanamente uns aos outros, amar como Cristo amou, não é mesmo? Perdoar. É pensando que eu faço perdoar, é difícil até de amar. Não, tem uns irmãozinhos difíceis de amar, ué. É verdade ou não é? Às vezes somos nós mesmos, hein? A gente tem muita facilidade de dizer que é difícil amar os outros. Mas será que as pessoas estão conseguindo nos amar com facilidade? Ou será que nós também somos, nós temos uma deficiência que as pessoas encontram em nós difícil de nos tolerar? Nós temos que estar sempre nos autoavaliando, queridos. Sempre nos autoavaliando. É muito fácil começar a olhar para os outros. Amar ao próximo. Amar mesmo, de coração. Perdoar. Buscar reconciliação. Outra coisa difícil. Aí a Bíblia vem dizer para mim assim, deixa a oferta no altar, vai lá e reconcilia com teu irmão. Se teu irmão tiver algo contra ti, preste bem atenção, hein? Não é eu contra o irmão, não, é ele contra mim, mesmo que eu seja a parte inocente. A parte inocente busca reconciliação, não é perdão. Se você ofendeu, você vai lá e pede perdão. Mas se você não ofendeu e mesmo assim o irmãozinho lá não gostou de alguma coisa que você fez, mesmo sendo inocente, você busca reconciliação. Quem foi que ofendeu Deus? Fomos nós. Quem buscou nos reconciliar? Foi Ele, em Cristo Jesus. Então o princípio da reconciliação não é só a parte culpada buscar reconciliação, mas a parte inocente buscar reconciliação com o outro. Nisso está o valor da nossa santificação, da nossa santidade diante de Deus, da nossa busca diante de Deus. Se nós estivermos olhando para estes princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, você imagine você, parte inocente, agora tem que ir lá e reconciliar, né? Pedir perdão, né? Reconciliar, voltar a ser amigos, voltar a ter amizade, né? Dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bem. Não é por aí, né? Não é mesmo. É realmente conversar, sentar como crente, como homens de Deus, mulheres de Deus, sentar lá e conversarmos uns com os outros. Porque esse é o princípio de se apresentar para sermos aprovados por Deus. Não fique pensando que Deus aprova qualquer coisa fácil, não. Nós temos sim uma série de dificuldades que temos que vencer. E vencer seriamente, tá? A semelhança do Senhor na reconciliação e não fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, a gente faz acepção de pessoas. Eu não estou nem falando aqui de rico e pobre. Não. Estou falando aqui, além de ter muita gente que faz acepção, né? É mais fácil agradar a pessoa mais bem vestida, cheirosa, não é? A pessoa chega na igreja, vocês notaram que aquele irmão que apareceu aqui bem vestido, de terno, ou aquela senhora que veio aqui muito bem vestida, elegante, mas quando o pobre andrajoso entra e senta lá atrás, está arriscado o culto acabar e a pessoa fazer curva ali e ir embora. Cuidado com isso, porque isso é acepção de pessoas. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Porque se ele fosse fazer acepção de pessoas, não tinha ninguém que presta. Né? Nem nós que se achamos aí, às vezes, melhor do que os outros, seremos aprovados por ele. Não somos. Porque para sermos aprovados, nós temos que imitar a Deus com relação à acepção de pessoas. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está escrevendo em Efésios capítulo 5, versículo 1. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Faça um balanço da sua vida. Nós temos que estar constantemente nos avaliando para saber se o Senhor Deus está aprovando os nossos atos. Para saber se aquele negócio que nós estamos fazendo está sendo aprovado por Deus. Para saber se aquela relação, com aquela amizade que nós estamos querendo cultivar com determinadas pessoas é aprovada por Deus. Você que é moço, você que é moça, que ainda não casou, a pergunta surge, será que o namorado que você escolheu é aprovado por Deus? Às vezes nós estamos preocupados que nossos pais venham a aprovar o nosso casamento,
Mas antes de nossos pais e os pais aprovarem qualquer tipo de relação para o casamento, ela tem que ser aprovada por Deus. Muitas pessoas estão casando desaprovados por Deus. O Senhor Deus não aprova aquele tipo de relação. Deus não aprova aqueles relacionamentos, aquele tipo de casamento, aquele tipo de vida conjugal que está levando. Às vezes com relações sexuais antes do casamento. Acha que isso aí vai ser aprovado? Não é aprovado. Deus já falou que não é. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Está sendo aprovada a sua conduta? Os seus pensamentos são aprovados por Deus? A sua maneira de negociar é aprovada por Deus? Você, como marido em casa, é aprovado por Deus? Sabe como que Deus aprova? Deus aprova aquele que conhece a Bíblia e vive ela. E nós vamos ver aqui, na última parte. Sim, meus irmãos. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, ele era muito novo ainda, tá? E o apóstolo Paulo está ensinando a ele que ele não deve de se envergonhar, viu? Porque é jovem e às vezes dirigindo uma igreja de pessoas mais experientes. Mas para que ele não passasse vergonha, ele tem que ter um padrão de vida que as pessoas não possam olhar para a vida dele e descobrir certas coisas. Portanto, o padrão de apresentar-te a Deus, ele é aprovado por Deus. Porque na sequência, Paulo vai dizer assim, apresentado e aprovado, apresentado a Deus, né? Apresenta-te a Deus, aprovado, e diz o quê? Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Coerência. Uma das características do crente é uma vida de coerência. Não adianta nós ficarmos aí pregando, falando, ensinando, andando na rua com o Bíblia debaixo do braço e mostrando para todo mundo. Isso acaba virando hipocrisia. A não ser que seja coerente. Aquilo que você fala traz autoridade espiritual. Quantas vezes a gente observa pai e mãe sem autoridade, além de autoridade espiritual, não tem nem autoridade moral para falar com os filhos, para ensinar os filhos, porque perdeu no decurso da vida. Uma das características importantes, portanto, é essa. Você quer ter autoridade espiritual dentro de casa? Tá? Então tenha coerência com aquilo que fala e faz. Porque o filho, quando olha para a mãe e para o pai, ele ouve eles falarem e, na sequência, eles vão comparar o que eles falam com aquilo que eles fazem. Não adianta você ensinar seu filho, querer dizer para o seu filho ir para a igreja, se você não vai. Não adianta, isso é incoerente. Tá? E, portanto, quando o Paulo diz aqui assim, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quando existe incoerência, com ela vem embutida a vergonha. Eu já vi muita gente passar vergonha por causa disso, não é? Mas você não é crente? Como é que está fazendo isso? Hein? Aí dói, né? Aí você vai responder o quê? Não estou mais na igreja não, já saí da igreja. Eu estou fora, estou muito longe. Está querendo se desculpar. Não é por aí. A palavra de Deus não vai te dar desculpa, não. Coerência. O que é coerência? É quando Jesus é visto em nossas vidas, queridos. É quando eu vou pregar, evangelizar sobre Jesus, quando eu vou ensinar para alguém, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Jesus Cristo tem poder para salvar a sua vida. Porque uma característica interessante sobre salvação, sobre o Evangelho, amados, é uma questão que nós temos que ser coerentes com isso. Porque se você ensina que Jesus Cristo é seu único e eterno Salvador, você tem um problema. E a pessoa vai olhar para você e vai querer saber se essa salvação produziu algo diferente na sua vida. Quando eu estou ensinando, pregando, o povo quer saber se está havendo algo diferente, se houve algo diferente, se esse evangelho é poderoso para mudar pessoas. Tá, meus irmãos? A coerência está no fato que nós, os crentes, somos a evidência do evangelho. Foi isso que Jesus disse, ser a evidência, é disso que Paulo está se referindo aqui para Timóteo. Ele diz, como obreiro que não tem que se envergonhar. Quando você pregar, quando você chamar a atenção de alguém, você vai ser coerente porque você vive o evangelho. Né? Você vive a palavra de Deus. 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Eu conheço Jesus.
mas não guarda os mandamentos, não guarda a palavra, eu sinto muito, mas tu é mentiroso. Isso mesmo, é um hipócrita, é mentiroso. Né? Prega uma coisa, ensina uma coisa, mas quando chega na hora de se observar isso, o que acontece? Não tem nada a ver com o evangelho. Está muito longe desse evangelho, não é? Se envolve com gente do mundo, com gente do diabo, com gente ímpia, com pecadores e entra naquelas más conversações que corrompem os bons costumes, né? Aí depois que chegar em casa, ou quer chegar para um amigo e falar por que você fez isso, você é um rapaz crente, a pessoa vai falar para ele assim, mas como é que você vai querer chamar atenção se você não vive nada disso? Hein? Não se vergonha, é não comprometer o testemunho. Você tentou dar um testemunho de Jesus? Quando as pessoas olharem para nossas vidas e ver Jesus, tá? Não fique pensando que vai ver Jesus fisicamente. Por isso, quando Jesus disse, vós sois minhas testemunhas, Jesus não está dizendo para eles, e nem disse para nós, que nós estávamos lá debaixo da cruz, não. E que nós estávamos lá na ressurreição, não. Ele está dizendo que isso aí nós cremos pela fé que o Pai imputou em nós. Agora ele está dizendo assim, vocês são testemunhas do quê? Eu sou testemunha de que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou? Sou pela fé. Agora você é testemunha de que o Evangelho muda baseado no ensino de Cristo? Se eu sou testemunha baseado no ensino de Cristo, aí sim eu posso dizer que sou realmente uma testemunha fiel. Não sou uma testemunha ocular, mas sou uma testemunha que realmente vivo aquilo que creio. Agora, se não vê Cristo na nossa vida, eu sinto muito. Com essa história de uma parte falou, olha, vai lá na igreja, mas não olha para os crentes não, hein? Você vai na igreja, não fica olhando para as pessoas, vai lá e olha para Jesus. Até esses dias mesmo eu estava vendo aqui não sei o que aqui em cima da minha mesa, um livro, um papel escrito, né? Um autor lá botei, você tem que olhar para Jesus, não olhe para as igrejas. Não, você tem que procurar igrejas assim, assim, assim. Não procura Jesus não para ver. Agora eu pergunto a você, quando olham para você, eles veem Jesus? Porque quando você disser, vai lá na igreja e olha para Jesus, o rapaz foi lá na igreja, ouviu o sermão, saiu, e o cara perguntou, você foi na igreja? Eu fui, mas não vi Jesus lá não, hein? Ele não entendeu que Jesus é visto na vida da igreja, na sua, na minha vida. Paulo está dizendo, não tem do que se envergonhar. Quando você ensinar, quando você disser que Jesus Cristo é Salvador, você tem certeza da sua salvação, porque o Espírito está testificando que você realmente é salvo. Exatamente isso, é que realmente nós somos salvos. E isso pode ser visto, aí, lembrado lá do endemoniado de Gadara, hein? Estão lembrados que quando Jesus expulsou os demônios dele lá, que entraram nos porcos, e ele se ajoelha aos pés de Jesus Cristo, querendo acompanhar Jesus Cristo, no final, Jesus fala o que para ele? Vá, procure os teus e conte para os teus, para a família dele, o que Deus fez por ti. Primeira coisa que Deus fez por ele foi enviar Jesus Cristo a Gadara. Aí virou para ele e falou assim, vai, conte o que Deus fez por ti. Não mandou ele fazer um curso teológico, nem um curso de evangelização. Vai lá e mostra que o poder do evangelho faz. Vai lá e mostra o que Jesus fez. E a Bíblia diz que ele saiu dali gritando em 10 cidades, em Decápolis. Se você não diz para mim assim, eu não posso evangelizar, não tenho o dom da evangelização, que conversa? Não existe dom de evangelização na Bíblia, não. O dom que existe aqui é você contar para as pessoas o que Jesus fez em você. É o que Jesus fez comigo. Aí sim, quando tu abrir a boca, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer assim, de fato, Jesus Cristo mudou a vida dessa pessoa. Quantos maus testemunhos, meus irmãos, nós temos visto por aí de pessoas que disseram que eram crentes, estavam convertidos, professaram a fé e simplesmente viraram as costas. Que até hoje não se volta mais, e se não abrir o olho vai para o inferno mesmo. Meu irmão, como obreiro que não tem do que se envergonhar, coerência é quando Jesus Cristo é visto em nossas vidas. Não comprometa o teu testemunho, hein? Mantenha-se firme no caminho. Uma pessoa que vive com a vida coerente, ela tem autoridade espiritual baseada lá em João 7,46. Respondendo-lhe
Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Sabe por que a pregação de Jesus Cristo era diferente da pregação dos fariseus, dos mestres da época? Sabe? Porque Jesus é a mensagem. Você que está me ouvindo agora, que está trabalhando, que está no serviço, que tem emprego, que está indo e vindo, lembre-se, nós somos a mensagem de Jesus. Jesus Cristo foi a personificação do amor de Deus. Nós somos os mensageiros desse amor. Nós somos os transmissores desse amor. Nós transmitimos luz, não porque nós simplesmente somos a origem da luz. Ele é. Nós refletimos a luz de Cristo para o mundo. Ele é a fonte da luz. Nós somos o reflexo dele na sociedade. Nós somos o retrato dele na sociedade. A igreja de Cristo Jesus tem caminhado dessa forma. E nós esperamos em Deus que nossas vidas estejam coerentemente diante do Pai. Porque muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente não estão tendo coerências com as suas vidas. E com isso, nós temos assistido, sim, o vergonhoso testemunho que certas pessoas estão dando por aí. Não é? Tem autoridade, responderam eles, jamais alguém falou isso. Quem falou isso foram os soldados, foram prender Jesus. Falaram para os soldados assim, vai lá e prende aquele homem. O soldado foi, velho. Chegou lá, entrou lá no templo, Jesus estava pregando lá, eles ficaram ouvindo, foram fisgados, né, pela mensagem de Cristo, pela palavra de Cristo, foram ouvindo, daqui a pouco procuraram um lugarzinho para sentar lá, e sentaram e ficaram ouvindo até o final. Quando acabou, tinha até esquecido por que foram lá. Aí voltaram, chegaram lá e perguntaram para ele, cadê o homem aí? Você não prenderam ele, não? Eles viraram e falaram isso aqui, ó, olha, vou dizer um negócio para vocês, hein? Eu gosto de ver essa resposta deles aqui, assim, ó, jamais alguém falou como este homem. Prestou atenção aqui? Jamais ninguém falou como esse homem. Sabe de onde vem essa autoridade espiritual? Hein? Vida coerente. Jesus teve um padrão de vida coerente com a vontade soberana de Deus. Isso mesmo. Por isso que quando ele falava, ele tinha uma autoridade, ele tinha um poder, ele transmitia esse poder transformador, vivificante. Que a igreja seja isso, você, irmão, que é a igreja. Nós temos que ter esse padrão de vida, procura apresentar-te a Deus aprovado. Depois ele diz assim, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, hein? Você tem alguma coisa que pode te envergonhar? Será que o nosso padrão de vida pode ser surpreendido a qualquer momento e nos fazer passar vergonha? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque quando nós pecarmos, na tentativa de santidade, a busca do caminho do Senhor, vamos botar o nosso joelho no chão, vamos pedir perdão, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Isso mesmo. Peça perdão, Jesus Cristo estende a sua mão, Ele nos restaura espiritualmente. Estão lembrados de Pedro? Como Ele restaurou a vida do Pedro, meu pai? Vou lá ver o Pedrão, como é que era? Pedro pisou na bola. Pedro fez uma coisa meia torta lá, ué. Bancou arrogante, bancou presunçoso. Mas Jesus não está olhando lá para essa presunção e nem para essa arrogância do Pedro. Só olhou para o coração do Pedro, né? Olhou lá na alma do Pedro e falou bem claro para Pedro, Pedro, não é isso que eu estou vendo dentro de você, Pedro. Estou vendo coerência nenhuma, Pedro. Mas eu vou levar você para o caminho certo. E o Pedro vai lá e nega e passa aquele sofrimento terrível, terrível. Chorou um monte, foi Jesus Cristo trazendo Pedro de volta. Às vezes o retorno espiritual é doloroso, porque faz passar vergonha. Eu fico imaginando a vergonha que Pedro passou naquela hora lá, que Jesus sai do pórtico assim e olha para Pedro com os olhos manchados de sangue, todo roxo, com sangue coagulado, suado, sofreu a noite inteira. E olhou lá na alma do Pedro, Pedrão olhou para ele e falou, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Não é? Querido, a vida que nós estamos levando é um padrão de vida que é aprovado por Deus. A palavra de Deus apresenta-nos esse padrão. Agora nós vamos entrar na parte final do texto, que ele vai dizer assim, que maneja bem a palavra da verdade. Hein? Tudo isso que eu disse para vocês está vinculado a pontos essenciais. Hein? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, coerência, e que maneja bem a palavra da verdade. Olha lá.
Você maneja bem a palavra da verdade? Não fique pensando que manejar bem a palavra da verdade é ficar decorando Bíblia e para citar versículo. Tá? É viver a Bíblia. É viver o versículo. Quantas vezes eu atravessando aqui o outro lado aqui de Itajaí, no ferro e ponto, vem gente que passaram pelo Provida, que passaram por alguns lugares, que me conheceram aqui na igreja, chegam perto de mim e citam um texto bíblico. Pá! Eu estava na porta do carro uma vez, chegou e falou lá, Filipenses capítulo 2, capítulo 3, ele citou um texto todinho. Eu olhei para ele e falei assim, você está onde? Estou no mundo. Estou largado. Caí. Meu irmão, manejar bem a palavra da verdade não é isso. Manejar bem a palavra da verdade, você tem que aprender que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Em Hebreus 4,12 diz isso bem claro. Ela corta dos dois lados a espada. Sabe por quê? Ela primeiro tem que cortar o meu lado, para depois eu saber manipular ela para cortar o outro. Mas primeiro ela vem me cortar, vem separar medulas, vem fazer as coisas que tem que ser feitas na minha vida. É isso que a palavra de Deus vem fazer. Apto para ensinar. Às vezes as pessoas, para você ser apto para ensinar, às vezes nós somos aptos para ensinar os outros. Mas quando a Bíblia vai falar de aptos para ensinar, como vai fazer a relação que Paulo vai fazer lá para Timóteo, apto para ensinar no cargo do presbiterato, apto para ensinar a si mesmo. Vou fazer uma pergunta. Você é apto para ensinar a si mesmo? Será que nós somos aptos para nos ensinar? A saber que a hora que nós erramos que deveríamos ter feito o correto? Bom, para que nós possamos ser aptos ao ensinar, nós temos que aprender alguma coisa. Nós só seremos aptos quando nós estudamos a Bíblia, manipulando a palavra de Deus, conhecendo ela. Não é? É que a palavra de Deus é o verdadeiro testemunho acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é manipular a palavra bem. É saber extrair da palavra. É saber manipular. É saber pegar o texto deles, esmiuçar para entregar para as pessoas que estão nos ouvindo. Maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela traz exatamente isso, que a palavra é o testemunho verdadeiro de Jesus. É isso que a Bíblia é. É um testemunho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, quando traz o testemunho sobre o Pai, sobre a intenção de Deus de salvar a humanidade, salvar o homem. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus é quem salva o homem através de Cristo. Manipular a verdade, lutar, como aqui, essa é a ideia, tá? De manusear a palavra de Deus, tá? É aquele que manuseia corretamente a palavra da verdade. Viu? Que manuseia bem a palavra da verdade. Ele não muda a palavra, ele não truca ela, ele não a perverte, ele não corrompe a palavra, ele não acrescenta nada à Bíblia, ele nem tira nada da Bíblia. Conforme está escrito, é dessa forma que tem que fazer e falar e viver. Tem muitas igrejas por aí acrescentando promessas e coisas que não estão na palavra de Deus. Usam textos fora dos seus contextos que só servem para pretexto realmente. Essa é uma realidade dura de se ouvir e o que nós estamos cansados de ver. Né? Porque eles não são aptos ao uso da palavra, não estão manipulando, não estão manuseando a palavra. Né? Manusear a palavra corretamente, a palavra da verdade, não mudar a palavra, não a perverte, não a mutila, nem a distorce. Você sabe quem gosta de distorcer a palavra de Deus? O diabo, ele gosta de distorcer a palavra de Deus. Isso mesmo, ele tentou isso com Jesus Cristo, você imagina com a gente. Está escrito, se tu pular aqui do pináculo, os anjos vão vir e vão te segurar pela tua mão. É isso que está escrito? Não. Está escrito, se tropeçar sem querer, não de propósito, ele seria protegido pelos anjos. Isso que está escrito. Mas para o diabo é pular. Meu irmão, pular é suicídio. E Jesus deixou bem claro. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus deu uma aula de manuseio da palavra de Deus na tentação do deserto. A maneira de derrotar o inimigo é através do manuseio da Bíblia. Manuseia a Bíblia, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe manejar, sabe manusear a palavra de Deus. É verdade, meus irmãos. Não é fazer uso dela como um propósito errôneo em sua mente.
e nem distorcer, né? O diabo gosta de torcer a verdade. Tem muita igreja por aí torcendo a verdade. Eles não conseguem aceitar ela como a verdade é. Porque eles estão querendo que a Bíblia seja... Eles querem adaptar a Bíblia na vida deles. Só que é o contrário. Eu tenho que adaptar a minha vida na Bíblia. Eu não tenho que trazer a Bíblia para mim, senão eu vou torcer ela. Eu vou distorcer. Eu vou mudar. Por quê? Porque eu não quero mudar, então eu vou achar na Bíblia um pretexto. Não é verdade? Para querer apoiar meus pontos de vista errados. Tem muita gente procurando apoiar seus pontos de vista, seus princípios, tá? Completamente contrário à verdade ensinada no texto, para poder unicamente, tá? Ter razão para poder satisfazer os seus próprios desejos, satisfazer os seus próprios pecados. Então vou usar de subterfúgio que está na Bíblia, porque a Bíblia é um livro comum. Você devia falar isso comigo. A Bíblia é um livro comum. Falei, aonde que a Bíblia é um livro comum? Hein? Onde está escrito isso? Alguém falou para mim assim, a Bíblia foi escrita por homens, não pode. Falei para essa igreja que foi escrita por quem? Por um cavalo? Ela foi escrita para o homem, tinha que ser escrita por homens. Ué? Ela foi escrita para a igreja. Escrita para o mundão, não. Foi escrita para o povo de Deus se edificar através dela. Essa é a realidade bíblica. Mas aí eu me pergunto, será que nós estamos olhando para a nossa vida adequadamente, saber que nós estamos manejando bem a palavra? Porque para manejar bem a palavra, meu irmão, você tem que conhecer. Errais não conhecendo as Escrituras. Os saduceus, o fariseu, aquela turma toda lá, meu irmão, distorciam a Bíblia porque eles não conheciam as Escrituras. Observai as Escrituras, examinai as Escrituras, porque são julgais ter nelas a salvação, e são elas mesmas que testificam de mim. Por isso, meus irmãos, manejar bem a palavra, tá? É dar testemunho que ela está falando de Jesus. Se você tirar Jesus da Bíblia, acaba a Bíblia. A Bíblia gira em torno de Jesus. Né? Qual é o texto áureo da Bíblia? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E pronto, é nisso aí, é o texto áureo, é o centro do texto. Por isso existe todo esse contexto dos 66 livros. E a pergunta que surge é, será que eu sou apto? Hein? Será que eu tenho que procurar me apresentar diante de Deus aprovado por Ele? Sendo aprovado por Deus na busca de santidade? Sendo a semelhança de Deus, não fazendo acepção, hein? Procurando se aproximar de Deus. Proximidade é semelhança, já falei isso aqui. Aí eu vou me aproximar de Deus, não, quando ele fala, se aproxima para apresentar-te a Deus, no dia do juízo também, o Senhor Deus vai olhar para nós e vai achar coerência, porque como obreiro, nós não temos do que se envergonhar. Você que é crente, tenha um padrão de vida para não se envergonhar, para as pessoas não ficarem zombando do Evangelho, zombando de Jesus, ao ponto de dizerem assim, mas essa gente não está dizendo que é crente. Se você pegar a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar um versículo lá que vai dizer assim, e as pessoas queriam entrar na igreja. Sabe por quê que as pessoas queriam se chegar a uma igreja? Porque era uma igreja coerente, era uma igreja amorosa, carinhosa, que vivia a palavra de Jesus. Isso mesmo, eles viviam a palavra de Jesus. E por fim vai dizer assim, que maneja bem a palavra da verdade. Você está manejando bem a palavra da verdade? Sabe manuseá-la? Hein? Não está usando ela para o seu próprio interesse? Não está tentando manusear a Bíblia, distorcendo ela para satisfazer os seus interesses pessoais? Porque se fizerdes isso, no dia do juízo, você terá um problema gravíssimo diante de Deus. Vai ter que mostrar para Deus, e o seu Deus vai cobrar de ti, por que você distorceu a palavra da verdade. Amados, nós vamos concluir simplesmente uma coisa muito simples. Concluímos que quando nos apresentarmos diante de Deus, temos que ser aprovados. Lembre disso. Procura, hein, estar preparado, aprovado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Uma palavra muito simples.
sem ter nada do que se envergonhar, porque manejamos bem a palavra da verdade através de nossas vidas. Queridos, que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça e continue aí firme e forte na palavra. Eu estou acreditando que em breve nós estaremos de volta na igreja. Todo mundo lá firme e forte, pela graça e misericórdia do Eterno. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos oriente. Nós vamos encerrar com uma oração. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por esse momento de estudo. Pedimos a tua bênção, ó Deus, a continuidade. Esteja conosco dia após dia, para podermos assim, ó Deus, vivermos de acordo com a tua soberana e digna vontade. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra e que ela veio, ó Deus, para nos orientar, nos fortalecer e que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela. É o que nós te pedimos agradecidos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, sábado, 19h30, culto presencial na igreja. Se você já se inscreveu, se não, se inscreva, tá? Se houver vaga ainda. Tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida, pela medicina, teu poder anima, alegre são, estas palavras de vida, alegre são, essas palavras de vida. Jesus Cristo é nos dá belas palavras de vida. Deus louvação não há belas palavras de vida. O mundo ama, para o céu chama. Alegre são, essas palavras de vida. Que alegre são, essas palavras de vida. Jesus Cristo todos dão palavras de vida. Deus amado no engano, as palavras de vida. Deus glorifica, que alegre são, essas palavras de vida. Que alegre são, essas palavras de vida. Boa noite, gente.